Olá, pessoal do podcast Pensa Alto, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu tô com o César Schneider. Esse cara, ele tem muito conhecimento sobre criptomoedas, sobre economia mundial e a gente vai bater um papo bem interessante sobre um assunto que está em moda. Aliás, sempre esteve em moda, dinheiro sempre está em moda. César, obrigado por ter vindo aqui no podcast. É muito legal sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite, Dancas. Vai ser uma tarde, ou dia, ou Ou noite, manhã, ou de ou noite, seja madrugada. lá quando for, cheia de muitas Vai. emoções. Cara, você é formado em administração e contabilidade, é isso, né? E Exatamente, tem exatamente. especialização ou só as graduações? Não, eu tenho especialização, mas é na área pública, né? Em Ah, controladoria e gestão pública. pô, Então não está muito focado com o nosso tá assunto. totalmente focada, né? Está muito ligado com a nossa tarefa do dia a dia, né? Criptomoeda, economia mundial, isso daí já é a diversão com a qual eu procuro me inteirar do que está acontecendo, até porque para não fazer besteira para os meus próprios investimentos, né? A gente tava aqui nos bastidores, o cinegrafista falou, pô, vai falar de criptomoeda, vai falar de dinheiro, me ensina a ganhar dinheiro. Pois é, essa parte eu ainda não cheguei nela, eu preciso aprender. É, todo mundo Como é precisa que a gente aprender. faz para ganhar Eu dinheiro, falar em né? dinheiro, cara, qual que é a história do dinheiro? Cadê que surgiu o dinheiro? Como que isso surge no planeta? Não há uma data clara, definida, né? Mas assim, já antes, muito antes de Cristo, já se tem notícias por meio da arqueologia, de moedas que eram cunhadas e usando metal, né? Por isso moedas, utilizando metal, e ali normalmente tinha a imagem do imperador Tá. de quem comandava aquela E aquilo tinha região. um valor monetário, é isso? Sim, sim. E esse valor ele estava mais ligado à questão do peso e do próprio material da moeda, né? Tanto é que recentemente eu assisti uma matéria de uma pessoa, eu não me recordo o nome agora aqui, o crédito é dele, se um dia ele assistir Bom, esse podcast, ele usou claro. a seguinte imagem, a seguinte figura, melhor dizendo, para estabelecer o que é inflação. Né? Chegou um certo momento, o imperador ele precisava aumentar a quantidade de moedas, mas ele não tinha exatamente a mesma quantidade daquele material, daquela moeda. Por O exemplo, prata. prata era um metal precioso. Prata era um Já, metal já se sabia lá na precioso. antiguidade que esse metal era escasso. Por isso Sim, que é precioso, é escasso. sim. Tá. E aí, para ele conseguir aumentar a quantidade de moeda, ele misturou outros tipos de metais com a prata. O que ele fez? Meteu um cobre ali. Meteu um cobre, por exemplo. Ele esticou a fórmula. Fazendo esse tipo de coisa, aquela moeda inicial de prata que tinha um peso e um valor passou a ter outro peso e outro valor quando ela se misturou com outro tipo de metal. Isso é um exemplo de inflação, Mas a perda do valor da a gente moeda. tá falando do surgimento da moeda, né? Sim, Lá atrás, né? lá atrás. Séculos, Sim. séculos. Mas você está falando lá do Império, tal, mas a gente sabe aqui que no Brasil, quando os portugueses vieram para cá, eles não trouxeram moeda, né? Aliás, se trouxeram moeda, o índio, né, o povo originário, né? Agora tem que falar povo Sim, originário, né? O povo sim, originário, eu falava, o que que eu faço com isso? Aí teve um processo de escambo, né? Teve as trocas. Eu te sim, dou o espelho, você me dá, sei lá, alguma coisa lá alguma coisa preciosa, pau-brasil, não sei o que do sim, extrativismo sim. lá. Cara, o escambo era só no Brasil ou tem em outras partes do mundo Não, o também? escambo vem no planeta inteiro. Aliás, Ainda né, tem, né? assim, hoje em dia, provavelmente em algumas regiões mais afastadas, isso existe, mas começou com o escambo. A troca de um serviço, a troca de um produto por um outro serviço, por um outro produto. Por exemplo, o cidadão que tinha laranja precisava comprar sapato. Então ele conversava com o sapateiro dava um sapato e ele recebia uma quantidade de Então, laranjas. cara, mas do jeito que você está falando, do jeito que as coisas se apresentavam, no escambo não tinha intervenção do governo. Então era Não, mais fácil. nessa época não, né? Não havia nenhum tipo de intervenção governamental em relação a essas trocas. Então o governo não fazia intervenção na economia. Então era melhor para as pessoas ou não?
como é que era daquela época lá? O Pois negócio deve é. ser meio louco, né? O Pois processo. é assim, como é que fica? Que a pergunta que vem, né, nesse contexto é quem definia o preço do sapato em relação à laranja? Porque o artesão que fazia o sapato, ele tinha que matar a vaca, tirar o couro, mas ele usava a vaca para outras coisas também. Aí o cara que tinha laranja, ele tinha que adubar a terra, talvez com da vaca, né, o cocôzinho da vaca, Ele né? usava um cavalo, ele arava a terra, E, ele jogava semente, e aí, aí tinha todo o trabalho de irrigação até essa semente ô nascer. César, você que é estudioso do assunto, então naquela época, eu poderia pensar assim que quem já fazia os produtos manufaturados, hoje a gente vai falar da tecnologia, da alta tecnologia, IA, aquela coisa, mas naquela época, o cara que fazia o sapato, ele usava tecnologia de desenvolvimento, e o cara que plantava, ele plantava aos montes. Então ali começou a se dar maior valor aos produtos manufaturados. Hoje a gente chega a celular, computadores, satélites e tal. Sim. É ali que a gente começa a ter uma distinção dos detentores da tecnologia em relação às pessoas que plantavam, do agronegócio Sim, local, você acha? pode-se dizer que isso começa por ali. Só que nas duas frentes a gente tinha tecnologia. Né? Assim, a tecnologia para a produção do sapato talvez fosse uma tecnologia mais avançada. Envolvia uma agulha específica que ele usava para costurar o couro, envolvia a produção de um cadarço ou de alguma outra E maneira aí tinha de. os modelos, sapato 1200, E 1201, 1202, daquela isso. época, Então, vamos dizer. assim, ali você já tem uma tecnologia aplicada. Do outro lado, lá no ambiente agropastoril, o cidadão precisava desenvolver um arado específico para um determinado tipo de terra. Então, assim, não é qualquer arado e não é qualquer cavalo que vai puxar. Então, ele precisava de um cavalo próprio, um cavalo forte, um cavalo obediente, que fosse puxar aquele arado para poder virar aquela Aí o cara tem que terra. produzir mais no menor espaço de terra. Sim, então tudo isso envolve essa questão de produção por hectare ou produção por espaço de terra. Então ele tinha uma tecnologia também. Então agora, como é que pesa? Depois que você plantou, produziu a laranja foi colhida. Aí você tem que separar a laranja bonita, a laranja boa, daquela laranja que não está O, adequada. aí o governo, vamos falar da Inglaterra, só tô chutando Inglaterra, né? Nada do contexto histórico. Sim. Não, os países europeus, né, em informação, ali dá para tirar o dinheirinho dessa turma. Pois É isso é. aí, é isso aí. Pois é, então aí você está entrando num aspecto um pouco mais amplo, que é a formação do Estado. Que é do dinheiro, né? Nasce o Estado, né? Por que que o Estado nasce? Vamos dizer assim, sem entrar muito em diversas definições que existem por aí, todas elas são válidas, porque todas elas enxergam essa situação sob uma certa ótica, mas em geral o ser humano se junta em grupos de pessoas e esse grupo de pessoas tem diversas necessidades. Cada um pensa de um jeito. Como é que a gente faz para coordenar? Como é que a gente faz para conduzir isso? Opa, vamos criar, né, uma liderança dentro dessas comunidades. Então começa a aparecer aquele chefe principal, né? E esse chefe principal ele alcança essa posição ou por uma eleição, ou por uma escolha, ou por uma concordância da comunidade. E aí a gente começa a ter o surgimento do Estado. O Estado começa a se desenvolver. Só que, para que o Estado, então, resolva problemas da população, ele precisa se custear. E aí ele começa a invadir a área, né, produtiva, a invadir a economia, começa a retirar da população dinheiro para ele se sustentar. Aí ele mantém exército, ele mantém as pessoas que prestam os serviços para a sociedade, os serviços burocráticos e por aí afora vai. Então, chegamos no modelo atual. O pessoal deve estar falando assim, pô, mas que viajada na maionese esses caras estão dando. Não, é que a gente vai entrar no assunto de criptomoeda, onde o governo não tem mais acesso ao dinheiro que circula, porque hoje o dinheiro que circula ele é taxado, tarifado, tributado, é tudo, né? Sim, Tudo. Então a sim. gente vem de um contexto histórico que o César está explicando para nós, que é bem interessante, ó. O cara plantava laranja, o cara fazia sapato. Aí, como que eu vou medir uma laranja e um sapato? Eu não consigo medir. Então, ó, Estado, ajuda a gente. Aí o cara começa, laranja
premium, tá o valor, né? E a Sim, tarifa é tal. sim, Sapato mais normal, para a classe popular, a tarifa é menor. Um sapato mais sim, premium já. E aí o Estado vai regulando, né? Economia, sim. isso, né? É Vai isso. regulando. E até curioso essa situação, se a gente observar filmes do passado, filmes, não filmes do passado, mas filmes que contam a história do passado, desde a criação dos primeiros impérios, a manutenção desses impérios, não se observa uma taxa sobre um produto específico, mas sim sobre o cidadão. Então Caramba. você vê o cidadão, todo mundo naquela fila, tem lá dentro o cobrador de impostos, lá na frente, o cidadão se aproxima, fala o nome dele, se identifica, ele se identifica ou identifica a família, e aí o cobrador de impostos fala, é tanto, o cara paga. Porque aí o Estado sabe se ele é super rico ou não, Possivelmente, né? Porque né? o Possivelmente, sobrenome, né? Dependendo do de sobrenome. alguma forma, assim, de alguma forma o Estado começa a controlar quem está pagando e quem não está pagando. Então, recebe esse dinheiro. E com o passar do tempo, e com a melhoria, não, mas com a estruturação, a ampliação do Estado, o que, que a gente começa a ver? É a ramificação dessa cobrança. Então, ao invés de ficar específico em cima da pessoa, começa a ir para consumo, começa a ir para a indústria, e hoje o modelo que nós temos é, no caso do Brasil, uma cobrança forte de tributos sobre a produção, sobre os serviços, e em outros países, especialmente Estados Unidos e os países lá da região nórdica, é muito forte a cobrança em cima da renda, do patrimônio. O que é certo e errado? Eu sei que não tem certo e errado, mas na sua visão de administrador, na visão contábil aí da sua formação, Sim, onde que tem que estar o tributo? Onde que ele tem que pegar? Na produção, na renda ou no cidadão? eu penso que ele deveria ser mais direcionado para a questão da renda, ou seja, aquele que ganha mais, ele contribui mais Hum, para que o Estado consiga prestar um serviço igual para todos. Né? Hoje no Brasil nós temos um problema muito sério. Em outros países isso existe também, mas não na mesma medida. Por exemplo, vamos pegar nosso ensino. O nosso ensino ele é muito desequilibrado. Né? Na área pública, o ensino ele está cada vez mais caindo a qualidade. Na área privada, esse Não, mas não ensino era para assim, né? No algumas passado não era assim, não, né? não. Na década de 70 e até antes, o nosso ensino público ele era muito bom. Tanto é que a concorrência era para entrar lá. E hoje acontece o contrário. Isso daí está em função do quê? Da distribuição inadequada desse dinheiro, né? E aí essa distribuição inadequada, ela pode estar relacionada com interesses ou ela pode estar relacionada com a própria falta de capacidade de gestão dos governantes que estão atualmente, no sentido de melhorar essa distribuição de recursos que visa fazer o quê? Fazer a economia trabalhar mais unificada, ou seja, todo mundo ganha, a diferença entre o que um e o outro ganha, ela não é tão grande, e isso melhora para todo mundo, porque a população tem uma boa qualidade de vida, o Estado arrecada dinheiro, consegue prestar os serviços e todo mundo fica mais contente com essa situação. A gente não teria essas divergências que existem no Brasil. Gente muito pobre, que é a maioria, ganhando de um salário mínimo a dois, maciça maioria no Brasil é assim, e uma outra parcela muito menor ganhando acima de 10, 15, 20 salários mínimos. Entendi. Só para fechar esse bloco, lá nas Índias, né? A gente vai falar das Índias, tinha as especiarias. E Sim, tem nas histórias que a gente lê que até o sal serviu como moeda. É isso é mesmo? isso mesmo. O sal Caramba! servia como, quer dizer, o que era usado como moeda era aquele elemento que tinha valor para aquele grupo social. Pô, Né? Você pode sal. até pensar assim, Mas o sal? o O sal sal era um faz elemento. mal. O sal faz mal hoje, né? No Ah, passado também fazia, né? Sempre fez mal. mas Ele não era. deixou de ser Tá certo, tá certo. bonzinho. Mas a questão é que, para um determinado grupo, esse elemento era importante. E ele servia como ponto de valor, como elemento de valor. Para outros, né, se a gente fizer pesquisa, por exemplo, aí a fundo em algumas regiões, a gente pode encontrar tipos de pedra, pedras coloridas.
né? Seriam elementos que têm valor. Pô, mas só... Eu não estou dizendo que isso existe, eu estou citando como exemplo que isso pode acontecer. Depende do elemento de valor daquela região. Tá, vamos trazer agora. Já entendi esse contexto aí. Vamos voltar para o o governo mundo atual. faz a intervenção na produção, na renda e tal. Mas abrindo um novo bloco aqui de conversa, de aprendizado, né? Porque o mais legal é que você pensa alto e eu aprendo, né? Por isso que é o podcast. É exatamente isso. Cara, quando a gente fala de economia, muita mudança ocorreu nesses últimos 20 anos. Sim. Do ano 2000 para cá, internet, antes globalização, corrida espacial, Estados Unidos, Rússia, corrida armamentista, corrida para a Lua. Só tinha corrida, né, naquela época, né? E continuamos correndo. Continuamos correndo. Quais são essas principais mudanças, né, para quem já nasceu do ano 2000 para cá e para quem vivenciou a década de 70 e 80? O que a gente pode trazer de mudanças assim macroeconômicas que impactaram a vida das pessoas? Eu diria duas coisas. Certamente os especialistas que entendem disso vão citar outras, mas eu apostaria em duas. Primeira é a globalização. Tá. A globalização, eu vou citar a contabilidade, que é uma área com a qual eu tenho um pouquinho mais de afinidade. O que aconteceu na contabilidade? Para que o FMI, por exemplo, ou outras organizações mundiais pudesse avaliar ou até verificar as diferenças entre os países, a necessidade de que todas as contas dos países elas estejam no mesmo patamar. Então, assim, receita arrecadada tem que ser igual para todo mundo, despesa tem que ser igual para todo mundo e por aí afora vai. Então, existem os organismos internacionais atualmente, como o IASB, e esses organismos estabeleceram regras que funcionam hoje para os Estados Unidos, que funcionam para a Europa e funcionam inclusive para o Brasil. O Brasil também já aderiu. Essas regras ditam como é que você tem que classificar um determinado elemento do ativo, como é que você vai reconhecer um determinado elemento. Para que isso? Para criar um padrão, para depois você conseguir medir todo mundo. Isso é uma situação da globalização. Isso daí está no mundo? No mundo inteiro. Um país lá não pode fazer o que ele acha que é certo? Tirando meia dúzia de países que não convergiram para essas regras, em geral, das grandes economias, todas elas estão atuando dessa maneira. Quando que aparece a globalização? Porque é um termo, né? Globalização. Sim. Hoje não se fala de globalização, hoje se fala internet, IA, hoje nós já estamos num mundo globalizado. O que é o mundo globalizado? Um mundo globalizado, assim, para ficar bem claro, produz um produto na China e esse produto vem para o Brasil. Por quê? Porque é mais barato produzir na China, a China já está com uma tecnologia desenvolvida, e ao invés do Brasil começar essa tecnologia do zero, o que ele faz? Compra da China. Nós tivemos um problema muito sério na pandemia com conta dessa globalização. Só para a gente não esquecer. O segundo ponto é a questão tecnológica. Tá. Mas voltando da globalização. O que nós tivemos na pandemia? O primeiro problema marcante, gritante, foi falta de máscara. Por quê? Máscara facial só era produzida na China. Toda a economia fechou. Não. Sim. Nas ruas tinha várias máscaras. O pessoal depois que começou a comprar e vir para cá. Não, aí sim. De pano. Mas antes de pano não vale. Não, mas máscara tinha, entendeu? Né? Máscara tinha máscara de pano, tinha do Batman, tinha do Robin, e por aí afora vai. Mas não a que protege. Então, esse foi um problema muito sério. Então, aí é um sinal de globalização. A globalização, você está falando da China, né? Muita gente fala que a globalização era a facilidade de você ter acesso às informações. Aí é mais tecnológico, então. Sim, aí tem o outro aspecto tecnológico. Então, esses são os dois aspectos que eu apostaria que são grandes mudanças que aconteceram nos últimos 20, 30 anos na questão econômica. E por que a tecnologia? Antes, a gente tinha a máquina de escrever. Você fazia, por exemplo, todos os registros contábeis numa máquina de escrever. Isso migrou para o computador. Do computador migrou para sistemas desenvolvidos. E na atualidade a gente tem hoje os chamados ERPs, que são grandes sistemas
que controlam as empresas por inteiro. Então, setor de compras, o setor de produção, o setor de serviços, tudo isso dentro de uma empresa está dentro de um ERP. Então, por exemplo, a área que precisa produzir, a indústria, né, a área de produção de um determinado liquidificador. Né, ele vai falar o seguinte lá para a área de compras: ó, tá acabando aqui a minha faca que faz o corte dentro do liquidificador. Eu preciso que compre isso. Então ela dispara via sistema uma ordem de compra e esse setor de compras já produz isso, entra em contato com o mercado, compra e traz. Então esta questão tecnológica ela trouxe para a gente uma velocidade muito grande, trouxe assertividade do ponto de vista informacional, que antes a gente não tinha. Né? Antes você tinha a informação para chegar na cúpula, ela levava um certo tempo com os relatórios que precisavam ser feitos. Hoje, com a parte sistêmica pronto, o diretor financeiro quer saber quanto é que ele tem na conta, ele digita duas coisas lá no computador e pronto. Tem os dashboards. Ele já tem essa informação toda disponível. Tem os painéis, né? Tem os painéis, exatamente. Os famosos painéis, então, né? os painéis. Todo que é lugar tem painel hoje, né? Exato. Aeroporto, né? Exato. E é até legal no aeroporto, Sim. a gente olha lá, já mudou o gate, né? O portão. Meu, você sai correndo de um para o outro. Isso é uma coisa legal. Mas você falou da globalização, você falou da tecnologia, mas isso chegou ao mesmo tempo em todos os países? Não. E aí, então, temos um problema. Temos. Aí nós temos um problema, né? Estruturante para o planeta. Sim, Estados Unidos e Europa normalmente sempre estiveram à ponta desse desenvolvimento. Agora a gente mas a China estava atrás e passou. Isso, já nós percebemos um movimento muito forte da Ásia, né? Crescendo, e hoje a China está na ponta, né? Eu não tecnologia diria que tecnologia ela está tão bem como os Estados Unidos, talvez até esteja até melhor. Talvez esteja. Quem é que está para trás? A América Latina, né? Está um pouco para trás, e a África nem se fala. O continente africano. E a Oceania? A Oceania basicamente Oceania é basicamente o quê? É a Austrália. A Austrália, ele é uma região que foi colonizada pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha, portanto ela está no mesmo patamar europeu. Então ali com a Austrália não há o que se falar. Nova Zelândia ali. Nova Zelândia também, né? Toda colonização da Grã-Bretanha, então assim, eles estão em patamar tecnológico muito bem. Então, a globalização, eu posso falar que a globalização já chegou na África? E se a tecnologia chegou na África, porque a gente acompanha muitos vídeos aqui no canal do YouTube, não no meu, mas tem ótimos canais, a gente percebe que tem computador 486 rodando lá, né? Pente 1, Pente 2, Pente 3, talvez ainda não tenha chegado em alguns cantões da África, mas eu também vou falar que no Brasil, se a gente andar por aí, eu não vejo muita globalização. Vai lá na Amazônia. É só ir na Amazônia, você vai ver a dificuldade que tem em relação a isso. Tanto é que agora, né, recentemente, de aproximadamente 6, 7 anos para cá, talvez menos, a Amazônia ela se integrou melhor nessa questão de tecnologia por conta da ligação direta por satélites, porque por meio de antenas instaladas ali, era muito difícil. Você está falando que graças ao Starlink. Isso. Você tá falando. Se não fosse isso, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não gosta do Elon Musk, né? E tem muita gente que gosta do Elon Musk, né? Então, aí assim, vamos ser práticos, tirando os aspectos, né, pessoais, como ele pensa ou como ele deixa de pensar, o fato é que ele disponibilizou, né? O governo brasileiro firmou o contrato, esses satélites foram instalados e liberados os sinais, e hoje a Amazônia tem acesso. A gente fala da Amazônia, não é só Amazonas, né? A Amazônia é maior do que o Amazonas. Sim, tem uma boa parte da Amazônia que invade o estado do Pará, por exemplo. E também outros países. Sim, né? Vai para dentro do Peru, vai para dentro da Bolívia e por aí afora vai. Deixa só, para a gente finalizar esse bloco, aí você tem a globalização, tem a tecnologia, você já falou que até hoje ainda é um pouco pendente, mas como isso impacta no peso do dólar, né? Como que isso impacta com o euro, né? Como a globalização impulsiona ou restringe o acesso às moedas estrangeiras? Ou tá do mesmo jeito, ou sempre foi assim?
Não, aí a gente está começando a caminhar por um lado que é, talvez, assim, o objetivo do nosso Bate-papo hoje. conversa aqui, né? Que é a questão da Pensa alto aí, pô, criptomoeda, pensa né? alto aí. O que existe na tecnologia hoje, né? Moedas digitais. Só que moedas digitais a gente pode separar. Criptomoeda é uma coisa e existe, né, aquele dinheiro que está na sua conta, que você, quando vai lá no restaurante pagar, você passa o seu cartão de débito, o seu cartão de crédito, aí aquela transação acontece. Aquilo ali também é uma moeda, Uma carteira vamos dizer digital assim, também. é uma carteira digital, mas não é uma criptomoeda, né? Tá. Uma das Mas características isso vem com a entre... globalização e tecnologia? Vem com toda a tecnologia. O, Então, pô, mas eu sempre ouvi falar, e, né, por isso que eu quero que você pense alto, né, cara? Mas sempre ouvi falar que o dinheiro tinha um tal de lastro em cima do ouro, cara. sim, década de 70 e Tem um antes. tal de Fort Knox lá nos Estados É, Unidos, é que provavelmente ele existe até hoje, né? toda reserva de dólar tá lá lastreada em ouro. Isso é É, verdade? não, isso não funciona mais Não assim hoje. funciona Não, não mais. funciona mais Resume isso assim. daí, cara, porque eu nunca Essa entendi questão, essa nada. questão Eu não do, entendi do, nada disso do aí. lastro está baseada na questão econômica, no potencial que o mercado tem, né? Então vamos lá. Eu quero, né? Vamos imaginar que você é um banco e eu quero dinheiro emprestado porque eu quero criar uma fábrica que faz caneca, Caneca, tá? caneca, pensa alto. Isso. Então eu vou lá e peço dinheiro emprestado para você. Tá. Você me empresta um dinheiro, então o que que eu... Mas você não sai com um saco de dinheiro. Não, eu pego o dinheiro você me empresta, quando você me empresta, você deposita ele na minha conta, Não tá tem lá na dinheiro. minha Na verdade, não conta. tem dinheiro, né? Não, não é dinheiro vivo, É né? um O dinheiro número vivo digital. É um é número. um Que número que representa você... um dinheiro. Isso, que representa um dinheiro. Aí eu vou lá no engenheiro, eu falo, engenheiro, eu quero um projeto de fábrica para produzir caneca. Aí o engenheiro vai analisar o meu projeto, né? Fala assim, cadê os equipamentos? O que que você quer comprar? Quantas pessoas você vai colocar para trabalhar? Ele me desenvolve a fábrica e eu pago o engenheiro. Eu coloco a fábrica para construir. Veja, eu paguei o dinheiro para o engenheiro. O engenheiro que recebe o dinheiro, o que que ele faz? Ele deposita o dinheiro no banco. O banco é você. É, mas ele nem movimentou esse dinheiro, Ele né? deposita, não, ele recebeu a remuneração dele, ele recebeu. Você recebeu o dinheiro em depósito que o dinheiro. Veja, o dinheiro você me emprestou, eu paguei o engenheiro depositou o dinheiro no banco, o banco é você. Pô, aliás, o Certo? dinheiro não saiu do banco. Então, O dinheiro nem saiu do aí o banco. nosso cinegrafista que está aqui presente conosco, Aí, tá ele, gravando aí, ele tá aprendendo isso aí. ele está interessado em criar uma empresa, né, para fazer podcast. Ele quer criar, só que ele precisa comprar equipamento. Então o que que ele vai? Ele vai no banco, ele vai em você. De novo. Ele pede dinheiro emprestado para Aí eu você. empresto dinheiro. Aí você empresta o dinheiro para ele. Aí ele vai no fornecedor que vende o equipamento, que é o microfone, que vende a câmera, que vende o computador, e ele compra isso tudo. Então quem forneceu essas coisas recebe esse dinheiro. Aí essa empresa que recebeu esse dinheiro pela compra do equipamento faz o quê? Ela deposita o dinheiro no banco. Que nem ela Que nem você- pegou dinheiro. O dinheiro ficou comigo. Que é você. Na verdade, eu tô. Então você veja que essas transações O todas, dinheiro nunca saiu do banco. o dinheiro está sempre. Não, Sai de um banco pro outro. ele vai. Não, ele sai do seguinte. Não, eu forma, peço. ó, Eu vou pedir ele 10 sai milhões. do meu Mas controle. eu vou pedir 10 milhões de empréstimo pro banco. Sim. Já você vai me emprestar para isso, né? Sim. Mas 10 milhões. Eu não tenho nem como sacar 10 milhões. Então aquilo fica registrado numa conta, aí eu vou Isso. pegando essa parcela e passando na cadeia produtiva. Quando você paga para o próximo, o dinheiro sai da sua conta e vai para a conta do outro. Mas fica no banco. Fica no banco. Se a gente pensar nesse modelo simples que eu estou descrevendo aqui, que só existe um banco na economia, o dinheiro sai de uma conta e vai para outra conta dentro do mesmo banco. O dinheiro não saiu do banco. E é aí que entra o governo e tarifa a transação, né? Sim, mas tem um outro ponto interessante aqui Eita, antes dentro nós. desse negócio. Que Quando eu peço empréstimo para você, eu vou pagar juros, não vou? vai. Eu vou ter que Nossa. tirar o dinheiro de algum lugar. Eu vou ter que movimentar a economia para que eu tenha dinheiro suficiente para te devolver o principal e te devolver os juros. Cara, quem que garante isso daí? Quem que garante esse valor do Então, dinheiro? então, se não é o ouro. Veja, então, se eu estou produzindo, quando eu quero produzir uma fábrica, eu estou criando um bem físico.
Eu Tá, estou criando, por exemplo, aqui a gente tem um valor, tá. né? Nessa estrutura existe um valor. Então, quando a gente está produzindo isso, nós estamos atrelando um valor financeiro a um valor físico. Então, é isso, é assim que o Caraca, velho. mercado funciona hoje. É em cima de valores físicos. Então, se fala que o governo está gastando demais, e quando o governo gasta demais, ele cria inflação. Por quê? Porque o governo não cria a moeda. Ele suja a moeda. Ele, Ele o que suja a ele tem moeda. que Lembra que você fazer, falou? isso, o que ele tem que fazer, ele tem que ir no mercado financeiro, obter esse empréstimo, para ele conseguir atender as demandas dele. Mas- Antes eu falei que não cria, melhor explicando, o governo pode rodar a maquininha, a impressora e criar dinheiro? Sim, só que ele está criando dinheiro lá e não tem um patrimônio crescendo aqui. Se o governo cria dinheiro só para pagar pessoal, só para pagar as contas, e não há um movimento de crescimento de patrimônio na economia, você dispara um processo Cara, inflacionário. e tem uns caras aí, de umas teorias aí, teoria, sei lá, as teorias estão aparecendo, aí o cara fala, é só imprimir dinheiro, a gente vê muito aí nas redes sociais, não, é só imprimir, e de vez em quando Não. outra pessoa, um político acaba falando, não, dinheiro a gente tem a Casa da Moeda, é papo furado, Sim. até com dólar. Até com dólar isso vai Pô, mas quanto mais você acontecer. imprimir dólar, mais ele Não, vale, mas né? aí é que tá. Na questão dos Estados Unidos, quando você pega e faz a impressão de dólar, muitas vezes esse dólar não é para os Estados Unidos. Esse dólar Não, está espalhado no mundo cara, inteiro. deixa Ele eu é só. uma. Isso é importante, até cortando, sendo mal educado aqui, mas é só para falar. O dólar está espalhado no mundo inteiro, mas eu tive a oportunidade de viajar para o Panamá, por exemplo. Lá o dinheiro é chamado de balboa, se eu não me engano. Posso estar errado o nome de dinheiro. Não, do Panamá eu não Mas o conheço. dinheiro do Panamá, que tem outro nome, é o dólar. É a É cédula de. dolarizado. É. Não é economia dolarizada atrelada. É o dinheiro que circula, é o, Dólar. é o dólar. E aí eu sei que tem outros países que também tem essa economia dolarizada circulando o dólar mesmo. Sim, A minha sim. pergunta é, pô, mas quem está emitindo é os Estados Unidos, esse país aí, tipo, usa o dinheiro dos outros? Como Tá, funciona? aí ele usa o dinheiro dos outros e como é que ele vai trazer? Ele faz troca de produtos e Então o dólar tende serviços. a subir, porque se o dólar não depende só da economia americana, né, do Mas aí, valor, então, ele mas depende da aí, economia de outros países começam a aí é que crescer. está. Como o dólar hoje ele se. Na Venezuela tem esses relatos também, que tem muitos lugares que só aceita dólar. Então, A mas Venezuela. a questão é que o dólar hoje ele é a moeda de troca. Moeda para transação no mundo inteiro. Então, quando você está trocando dólar, você está trocando dólar por produto ou serviço. Então, existe alguma coisa atrelada àquele valor. Tá, Você não tá. está simplesmente rodando a maquininha, criando dólar e ponto final. Né? Você está aqui no Brasil, mas você se encantou com esta caneca que Pode está sendo feita lá na pensa alto, pensa China. alto. Lá na China, fala assim, putz, eu tenho que trazer uma meia dúzia dessas canecas para cá, eu vou importar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu real, vai trocar por dólares, vai usar essa quantidade de dólares e vai mandar para aquela empresa lá vai fazer um câmbio, vai receber, vai trocar o dinheiro dólar pelo dinheiro dela, pelo yuan na China, e E não aí existe, né? Eu fiquei sabendo que agora aí é assim, eles só estão com um digital. processo lá de controle digital parecido com o nosso, com o que está sendo criado aqui com o Drex. Ih, E aí ele recebe o yuan e ele diz, manda para você a caneca. Mas veja, a quantidade de dinheiro que você fez aqui, que você gerou em real, você comprou o dólar e você mandou para lá, apareceu caneca. Você trocou uma coisa por outra. Existe um patrimônio que dá respaldo que com o para este dinheiro. meu trabalho tem um valor monetário Sim, que é sim, traduzido numa moeda, que no caso do Brasil é o real. Aí eu sim, recebo um número, né? Esse sim. podcast, por exemplo, gera riqueza. Gera riqueza. Claro que gera riqueza, o pessoal, né? O A pessoal riqueza não é tangível, monetiza. muitas vezes não é assim, não é um Isso. patrimônio, ela não é tangível, mas ela é O riqueza. cara que tá gostando, ele pode se inscrever, ser Isso, membro, deixar um marcas valeu e patentes, demais, né? patrocínio. E aí ele tem um valor agregado. E aí eu consigo fazer
É, Aí você está isso é muito trocando. louco, velho. Isso é o mercado, Cara, né? isso é muito louco. Então, Tem que ser administrador e contador, né? então, hoje em Porque eu não dia é entendo nada assim. disso. E criptomoeda? Não, então, eu queria abrir esse novo bloco, falar um pouquinho de criptomoeda para você, né? A criptomoeda parece que é um caminho de volta ao passado, mas com tecnologia. Ou não, porque ali eu não quero que ninguém faça intervenções, tribute. Sim, O que é a isso é uma forma. Primeiro, o que é criptomoeda? E Então, quais são as principais que a gente tem hoje? bom, eu conheço, né? Acho que existem mais de 2.000. Eu vou citar duas, Quantas? acho que mais de 2.000 criptomoedas Caraca, diferentes, eu vou inventar espalhadas. uma então. Fica à vontade. Que tal a pensar auto criptomoeda? Agora, a principal é o Bitcoin, em segundo lugar, o Ethereum, e daí vem outras moedas, Essas né? duas principais, verdade. Essas são as duas principais. Verdade. Elas são criadas, né? Elas estão, primeiro, Como que elas foram criadas? então, a criptomoeda, isso é uma coisa curiosa, né? Por meio de mineradores. Mineradores são pessoas que têm equipamentos potentes. A ideia dessas pessoas, né? O que eles querem? Eles querem resolver equações matemáticas complexas, e quando eles conseguem resolver essas equações matemáticas, isso tudo é no mundo virtual, isso é na internet. Quando eles resolvem essas equações matemáticas complexas, eles recebem como premiação um Bitcoin, Não, o Bitcoin. a moeda Tá. digital. Né? Então eles recebem. Esse Bitcoin ele tem um controle por meio da blockchain. A blockchain é um sistema, né, que é um grande banco de dados que controla todos os registros de transações, Esse tudo banco que de dados é acontece. distribuído. Esse banco de dados ele está no mundo inteiro. Ele não está num lugar, Não, num ele está no mundo computador. inteiro, Não não está está num não tá num computador. data lake da vida. Não, Tá, entendi. Tá, Ele está espalhado Mas pelo o planeta. pessoal fala que tá na mão da Nvidia, né? Essas placas de vídeo que fazem processamento e mineração. Já ouviu falar disso aí também? Então, a questão da mineração, são computadores potentíssimos. Caramba. Então, não é o meu, né? Não é o meu computador que vai resolver isso daí. Tem que ser um negócio assim parrudo. Tá, Então, a claro. gente aqui investe grande para conseguir fazer esses cálculos todos na internet. E- Ele faz o cálculo, ele acha o algoritmo, faz o cálculo, ele resolve, ele ganha. Se ele acerta, ele ganha. E os Mas mineradores isso aí não é para validam. qualquer pessoa, né? Senão daqui a Não. pouco o pessoal tá assistindo o podcast e eu vou começar a resolver Não, contas de... não é Não é assim que assim, é bem funciona. mais Não é assim. complexo. Sim, Tá. o grau de complexidade é muito elevado. Tipo Einstein. Quase. Talvez, mas alguma Uma coisa curva do quântica tipo. do Einstein. Alguma coisa do tipo. Tá. Então aí é que tá. Cria-se, né? E o Bitcoin, por exemplo, é uma coisa que é curiosa, ele tem um limite. Né? Hoje existem mais de 18 milhões já em bitcoins já descobertos. Mas o limite Mas estabelecido. não é o valor, né? Não, É moeda. moeda Bitcoin. Moeda Bitcoin. E a moeda tem um valor atrelado aqui Esse valor hoje está em torno de 87 mil dólares. Cada... Bitcoin. Caraca. Bitcoin. E quem criou isso pode ter guardado os Bitcoins para ele? Pode ser que sim. Cara, Pode ser que ele tenha guardado um ou outro, né? Alguns, né? Se não me falha a memória, Satoshi Nakamoto, acho que é esse o nome do suposto cidadão que teria criado o Bitcoin. Mas existem aí questionamentos sobre isso e alguns entendidos, né, em algumas literaturas que eu consultei, coloca esse cidadão, na verdade, como isso um pseudônimo. Ele não é, o claro. nome real dele não é esse. Mas o Bitcoin, ele não dá para ser guardado em banco. Eu acho que fala-se muito da não rastreabilidade. Isso, até a página 2. Eita. Ele não é. Por quê? Toda transação que é feita com Bitcoin está registrada na blockchain. Tá. A blockchain Mas a blockchain não é de ele ninguém. registra tudo. A blockchain não é de ninguém, mas ela tem o registro. Então, eu quero vender Bitcoin para você. Quando a gente fizer essa transação, existe uma chave pública que nós temos acesso para realizar. E existe uma chave privada. Para eu vender para você, eu tenho que saber a chave privada, porque eu vou digitar a chave privada. Que é a senha, né? E mandei o Bitcoin para você. O Bitcoin tá com você. Tá. Na verdade, é fracionado, né? Hoje o Bitcoin não é assim, quero comprar um Bitcoin. Se eu quiser comprar uma fração, sim, é possível. Por isso que o pessoal fala, vou investir R$1. Sim, Tal. Mas ele não é rastreado pelo governo, né? O governo... Não.
pelo governo não. Uma das características das criptomoedas é essa, ele não tem rastreabilidade pelo governo. O governo não consegue controlar, quer dizer, não consegue controlar nos mesmos moldes em que ele controla, por exemplo, uma moeda fiduciária, o real, o dólar e assim vai. Agora, se o governo quiser a fundo, né, num processo investigatório, né, descobriu-se que alguém, né, um determinado grupo maldoso investiu, Organização uma criminosa. organização criminosa investiu em criptomoeda. Comprou, A né? polícia consegue ir a fundo? A polícia tem condições de ir a fundo e descobrir uma série de coisas. Por isso que essa questão da rastreabilidade dela não é absoluta. Ela é Cria uma relativa. dificuldade Tem de. uma dificuldade enorme, né? E como que isso é feito do ponto de vista contábil? E aproveitando, já que você entrou nessa seara de polícia, como as organizações criminosas no mundo, elas usam a criptomoeda, não usam? Que se tem Usam, usam, né? Especialmente as grandes, né? Mas como é que elas, pelo que eu vi, como é que elas usam? É de forma pulverizada. Essa é a palavrinha chave. Porque pega, faz um investimento, compra um número X de criptomoedas para poder o quê? Lavar o dinheiro. Pega isso daí e vai pulverizando, vai distribuindo entre diversas pessoas. Como é que você vai achar um negócio desse depois? Não vai, É né? bastante difícil. Você falou que Bastante um difícil. Bitcoin vale 87 mil dólares 87 aproximadamente mil hoje. dólares, que a gente tava quase 400, mais de 400 mil reais. Só que é uma 500 mil, moeda, um único. só que é uma Pô, se o moeda cara com vender lá um pacotinho de alguma coisa, uma ervinha lá, com Bitcoin, o cara tiver 2 Bitcoins, o cara tá bem. Né? Quer dizer, da minha realidade, né? Mas Pois é, é pois isso. é, Aí pois ele é. vai pulverizando isso aí e tal. Vai pulverizando, que é para dificultar a rastreabilidade desse recurso. Então, esse é um dos atrativos, né? E a outra característica é a transnacionalidade. Então, eu faço uma transferência daqui de Bitcoin, né, para você que está lá na Austrália. E o governo não fica Mas sabendo. como que existe essa parametrização de valor? O Bitcoin tem esse valor, você falou do dólar. Isso E como daí, que assim, então, funciona esse é isso um negócio de daí? alta volatilidade. Isso está muito relacionado com demanda, procura, né? Ah, Se muita gente procurando, o preço sobe. Pouca gente procurando, o preço por desce. isso que eu ouço falar que moedas digitais, as criptomoedas, não tem investimento. Você torce para que aumente a demanda. É isso. Isso. Eu, Você compra hoje, torce para que aumente a demanda, porque o preço amanhã dela vai ser diferente do preço hoje. Você ganhou eu, dinheiro. eu li, eu assisti um vídeo aqui no YouTube, cara, que tinha assim, falando sobre as criptomoedas, e disse que se alguém investiu não, se alguém comprou R$ 1.000 em criptomoedas em 2019, hoje teria algo em torno de R$ 1 milhão. Tá aí. É isso? É. Porque o valor ela é muito Mas a gente volátil. não está incentivando, a gente tá falando, Não. mas também tem gente que comprou na alta e perdeu. Sim, então o problema da criptomoeda tem os dois lados. Tem gente que pode dar sorte, comprar um valor baixo e o valor dispara num curto espaço de tempo, ela ganha uma fortuna. Tem gente que pode aplicar uma fortuna achando que vai ganhar duas fortunas e perde todo o dinheiro, porque ela cai. A criptomoeda, ela Mas, oscila muito. mas se a gente pegar o gráfico, isso é uma curva exponencial. Se você olhar O no gráfico é tempo, né, no tempo, não no intervalo curto de tempo, a tendência é desse ativo sempre subir. até porque você falou que só tem 18 milhões de bitcoins circulando por aí. Isso, só que o limite é 21, Então tem né? 3 Lá milhões. pelo criador, né? Ele já estabeleceu que o limite seria 21 e o limite temporal é 2140. Até lá, em princípio, tudo isso. Aí depois de 2140 vai sumir? Eu não sei se vai sumir, mas né, assim, o que eu pude perceber do que foi Vai dito na sumir? literatura é que depois de 2140 não tem mais. E aí? Então, pois é, uma boa pergunta. Não tem mais, eu quero dizer, não se conseguiria mais Transacionar?
Talvez transacionar, não, mas não se conseguiria achar mais bitcoins. Tá, Esse mas seria o não acha, limite. mas o que está circulando. O que está circulando continuaria Ah, circulando, então tem pelo moeda menos. escondida aí. Sim, É tipo tem. minerar mesmo, o cara É, fica. exato, exato. É minerar Ah, mesmo. Ou seja, você tem que pegar tem aquele 3 seu milhões de bitcoins escondido. em algum lugar por aí. Ou seja, você precisa usar os seus computadores. Você precisa, não, quem puder, quem tiver, né? Agora tocando nesse assunto aqui no Pensa Alto, eu vejo um montão de plaquinhas pequenininhas, tipo assim, $10 vendendo, minere aqui seu Bitcoin. A chance de se encontrar um negócio assim é mais fácil ganhar na Mega Sena. Então, não é um investimento, é uma moeda que você não tem rastreabilidade. Na verdade, é só isso. Sim, É uma moeda, sim. é uma não investimento. E você acha que, para a gente fechar esse bloco, o Brasil tem o Drex, né? Ou já tem o Drex? Que o Drex é? O Já que o está Drex é? E funcionando. como ele funciona no BRICS? Então, o Drex é uma moeda que está sendo criada pelo Banco Central, é uma moeda digital que está atrelada, né? Até onde eu Não é entendi. criptomoeda. Não, não é criptomoeda. Ela Ah, está então vamos. atrelada ao real, mas ela traz no contexto dela, por exemplo, um grau de rastreabilidade altíssimo. Ah, é Isso só vai então. dificultar. Então, isso, por exemplo, vai dificultar aquelas organizações criminosas ou quem tiver com algum tipo de interesse em sonegar, em não querer aparecer para o governo, não vai conseguir isso No por meio do Drex. Drex. Porque ele vai comprar um Drex, por exemplo, ou ele compra uma quantidade X de Drex, e aí ele quer fazer uma transação no Qual que é a imóvel vantagem disso? para o governo, Não. o Não, 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 controle. não, Para o não. cidadão, Não. provavelmente pouquíssimas, né? Não, mas Quer dizer, para o não, cidadão de voltando no bem, contexto dessa nossa entrevista aqui. para o cidadão de bem, não tem diferença nenhuma. Ter real, ter dinheiro Ter real, ele digital. ter um Drexel, ou ter qualquer outra Mas o moeda que Drex não. não é do BRICS. Não, o Drex é brasileiro, É não Brasil. é do BRICS. É tipo para Não é facilitar. assim. O que me pareceu, né, é que há uma tentativa do governo no sentido de Tirar o papel moedas de circulação, igual a China fez, está fazendo. pode ser que tiraram o papel moeda, porque por criar papel moeda, assim, todo papel moeda ele precisa de uma série de requisitos de segurança e isso é caro. Pode ser que isso esteja implícito ali, mas para mim ficou mais a impressão que é a tentativa de inibir fraude, inibir sonegação, inibir operações escusas feitas por qualquer tipo de organização ou mesmo pessoas que não estão em organização. Né? Para mim, pareceu mais nesse sentido. Deixa eu só retomar o Drex, o Real, mas voltando ao BRICS, né? O BRICS é a sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e o S entrou por último, né? Até então, naquela época, a África do Sul. Sim, Então, seriam os países chamados de emergentes, mas não sei se a China é emergente, se a Rússia é emergente, acho que já estão com tecnologia muito acima. E eles se uniram lá no passado para enfrentar a globalização, a dolarização da economia. E eu sei que existe o banco do BRICS. sim. Existe moeda do BRICS? E por que que Não conheço moeda do BRICS, e que por eu que eles não saiba criam não uma tem. moeda do BRICS Há para uma, recentemente tem ou uma saído moeda digital notícias, do né, BRICS, né? que há uma tentativa de criar uma moeda ou de utilizar uma das moedas desse grupo como a moeda Ah, mas aí cada comum um vai entre eles. puxar a Então, sardinha pro seu lado. O cara esse vai é o querer o ponto. real, o cara vai querer o Esse é o yuan, o ponto. rublo, alguma, né? Esse é o ponto. Cada um vai querer colocar o seu. Então, tem essa questão desse jogo de interesse em primeiro lugar. Segundo lugar, essa moeda ela precisa ter força, poder de Ah, compra mas para ela tem, se né? manter. Porque, Mas tem, pega a China e a Rússia aí, sim, pô. mas você já A China é imaginou? baseada em tecnologia, a Rússia no petróleo. Sim, mas a questão da O China Brasil no atualmente, a quê? Não sei. economia da China, ela tem patinado. Patinado? O A crescimento é acima economia de da 5% ao ano, 7, Então, 8. mas as notícias que têm saído sobre o mercado imobiliário chinês não são das melhores. E quando esse tipo de notícia começa a aparecer, isso Ah, pode mas será que isso sinalizar não pode ser problemas. plantado?
Pode ser plantado, mas, né, Ou é teoria da conspiração? se não me falha a memória, é Evergreen, o nome da grande imobiliária lá, grande incorporadora, que começou a ter problemas com entrega de imóveis para aqueles chineses que fizeram essa compra antecipada. Então, esse tipo de coisa pode mostrar que a economia não está tão sólida assim. Um outro problema que a China tem é acesso à informação. A China é muito fechada. Ela divulga números, mas esses números muitas vezes são Mas você não acha que isso questionados é teoria? pelos Você não acha que países. é teoria da conspiração? Eu vejo tantos brasileiros aí nos podcasts deles aqui no YouTube. Pô, os caras visitam a China. Tudo bem, tem um partido só, mas eu vejo lá carros importados, as pessoas, sabe, tudo curtindo lá na China. O que a gente sabe da China real? Pois é, esse é o ponto. O que de informação real a gente sabe? Né? Digamos assim, Estados Unidos e Europa, que têm sistemas transparentes e números, digamos assim, mais sólidos, mais abertos, eles questionam até que ponto certos números que a China publica são verdadeiros. Se existe isso, como é que fica? Rússia, qual é a situação da Rússia? Está envolvido numa guerra com a Ucrânia neste momento. Né? Inicialmente se imaginava que ela teria um poder bélico Mas fortíssimo e ela ia passar tem. por cima. Não é o que vem Pô, demonstrando mas até ela, agora. mas do Você jeito que veja vai que atacar os, são a os primos, tecnologia né? que a Rússia tem frente à tecnologia que a OTAN forneceu para A a Ucrânia. Ucrânia está começando não vou dizer a equilibrar o jogo, mas ela não está deixando a situação confortável para a China, para a Rússia, perdão. E a Rússia, recentemente saiu um estudo, uma notícia falando sobre o número de baixas de soldados, foi coisa de mais de 700 mil soldados morreram. Nessa guerra, Nessa é um guerra. número É um expressivo. número muito grande É para expressivo. um país que se imaginava ter inicialmente uma força bélica enorme. Não, não é tudo isso. Né? Então, assim, como é que essa moeda vai dar sustentação? Aí, Índia, África do Sul. A A Índia Índia é um está num país processo de de, crescimento. mas a Índia colocou satélite na Lua. Sim, Tem mas é um país. tecnologia também de ponta acima. Tem tecnologia de ponta, tem gente que trabalha muito, eles têm um foco Dizem que muito o forte na cérebro questão. dos indianos, do povo hindu, é um dos melhores do mundo. A Sim, sem capacidade de dúvida. raciocínio Mas o lógico. país já é o país com a maior população do mundo, mas não é um país economicamente forte. E aí nessa soada também entra o Brasil. Então, qual dessas Mas o moedas se Brasil tem um usaria? agronegócio. Não sei. Ah, não, o Brasil tem Tem, o tem o agronegócio vai agronegócio. forte, mas a moeda do Brasil oscila. A moeda do Brasil poderia ser Mas utilizada para oscila isso. para baixo Então, sempre. assim, e aí eu tô, aí eu Oscila tô para baixo. respondendo a sua pergunta lá de trás, né? E aí, qual moeda usaria? Não tem, eu tenho a impressão que nenhum desses daí teria uma moeda forte o suficiente para poder dar essa sustentação, porque se ela varia em relação ao dólar, que vai acontecer depois de meia dúzia de anos de negociação em que, por exemplo, se usa o real. Vamos imaginar que vão Mas, colocar o assim, real, aí o real cai. mas a gente vê a história do euro, quando começou era abaixo do dólar e agora ele sempre se mantém acima do dólar, né? É um dinheiro de múltiplos países, né? Sim, é um dinheiro de múltiplos países que está solidificado em economias que, em princípio, estão, eh, pelo menos as principais são economias sólidas, que é a Alemanha, que é a maior, e a França, que vem em segundo lugar. A Inglaterra saiu Né? fora, né? A Inglaterra não está mais nesse contexto, mas ainda aí tem Itália, tem Grécia, Portugal. A Grécia teve problemas, Espanha. Portugal teve problemas, a própria Espanha não está a 100%. Então, assim, o euro ele é sustentado basicamente por essas duas grandes economias, Alemanha e França. Né? Tem Então, muitos aqui. é o que segura o euro no patamar em que ele está. Eu queria abrir outro bloco com você agora. Eu queria falar das dificuldades da rastreabilidade das criptomoedas. E aí eu queria entrar no assunto um pouquinho mais sensível, né? Meio Espinhoso. espinhoso, né? Sobre justamente essa questão de nenhum processo de investigação, seja pelas polícias, ministérios públicos, até que ponto as organizações criminosas elas
se encontram protegidas com as criptomoedas ou não tem essa proteção? Obviamente a gente lê bastante coisa, né? E tem as organizações mundiais, né? Veja na Sim, Itália, veja nos Estados Unidos, veja no México, os cartéis, veja na Colômbia. A gente tá falando do geral, né? sim, E as organizações têm como característica a lavagem do dinheiro, né? sim, Colocar o sim. dinheiro ilícito no mundo lícito, né? Uhum. E a criptomoeda é esse meio hoje ou não? Isso é fantasioso que eu tô falando. Não, a criptomoeda é um meio para poder fazer a lavagem desse dinheiro, mas um outro ponto importante é que a criptomoeda é um dinheiro, é um meio que ele pode utilizar facilmente para transferir dinheiro para outro país. E o cara passa na Por alfândega sem exemplo, né? problema nenhum Sem e problema sem nenhum. controle dos Ele não bancos. passa com dinheiro na cueca, não passa com dinheiro na meia, não passa com dinheiro na No camisa, em Swift, lugar que é o meio nenhum. de transação Ele internacional. manda esse dinheiro daqui para fora, não passa no Swift, porque isso não tem esse controle. Então, assim, ele manda o dinheiro lá para fora por meio do Bitcoin e lá isso vira, por exemplo, um Cara, depósito em dólar numa offshore nas Ilhas Cayman. você vai para os Estados Unidos, exemplo, né? Sim, Eu tô te devendo uma grana. Você fala, manda meu dinheiro aí, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu mando um Bitcoin. sim, Aí, na hora tá lá. sim. Se eu mandar pelas as casas de transação financeira que tem, o Western Western Union, Union, por exemplo, ou sim, outras, o tem, né? TransferWise e por É aí essa, fora né? vai. Aí tem um controle e Tem, tem uma tarifação. tem, No caso do Bitcoin, vai direto. não tem. Cara, Exato. aí então a gente pode pensar que as organizações criminosas também avançam nas suas atividades, porque o dinheiro não é rastreável, cara. Sim. Então, assim, se ele mantiver, né, dependendo do grau de integração entre as polícias, né, se houver Interpol, por exemplo. se houver um trabalho conjunto muito forte, esta rastreabilidade ela pode ser obtida, né, porque assim, nem as organizações criminosas elas não estão absolutamente livres de qualquer coisa. Ninguém está absolutamente seguro de qualquer coisa mexendo com Bitcoin. O Bitcoin ele tem a blockchain, grava todo tipo de Mas a transação. blockchain tá, Então, tá a questão é que a blockchain ela é um sistema que armazena tudo. Quem consegue acessar a blockchain pela senha pessoal, você tem uma parte. consegue ver aquilo ali. Agora, você imagina se a polícia, por exemplo, consegue, de alguma maneira, adentrar e obter dados dali, consegue algumas informações dali. Ela, de alguma maneira, consegue estabelecer um Esse, caminho no sentido de tentar descobrir o que está Aqui acontecendo. no começo dessa entrevista você falou sobre o FMI, falou de outras instituições globais que querem padronizar a documentação, a padronização de dinheiro. Sim. Você falou nesse assunto. Essas organizações internacionais, elas se preocupam com a criptomoeda? Porque de uma forma ou do outro, ela passa a não ter controle do que está ali. Isso, tem um outro fator muito importante que a gente não abordou até Pode agora, e abordar agora, aí. agora é hora de abordar, que Meu é Deus. essa regulação. Agora, Não existe uma regulação clara sobre criptomoedas. Os estados, né, assim, os grandes países já estão a par disso. aí, Então, em algum momento, essa regulação vai aparecer. vai aparecer, Eu cara. penso que sim, em E algum as momento grandes isso vai. famílias que detêm grande quantidade de dinheiro, muito dinheiro, eles não querem isso, porque o dinheiro deve estar Sim, lá, ou não? sim, sim. Tem gente que tem interesse em que isso não seja regulado para continuar com esse patrimônio Isso não escondido. é teoria da conspiração, isso é Não, real. isso é real. Isso é real. Isso é real. Tem gente que realmente tem esse interesse, não quer saber disso. Você acha que. Especialmente gente que trabalha, né? Assim, tem muita gente que nas festas passa uma aparência. Eu fico imaginando o seguinte: aquelas festas de gala, né? E na festa de gala aparece todo aquele pessoal com os seus respectivos trajes, os trajes mais caros, mais modernos, mais As bem marcas feitos. mais caras.
Tudo isso Cravado você de olha para a terno pessoa e fala assim, cravado com diamante. você olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, esse cara é quase um exemplo ele é quase a ética Cara, tem caminhando. muito disso no E Brasil, tá velho. cheio, e o Tem cara é muito disso podre no. por trás. Tem muito O disso. cara é podre por trás. Por Tem quê? muito disso Porque no ele tá Brasil. fazendo muita transação escusa. Guerra, né? Tem um filme chamado Intrigas de Estado. Não, perdão, não é esse filme. Esse eu Senhor tô da fazendo. Guerra. Não, não, tem o Senhor da Guerra, sim, mas tem um outro filme, eu não estou me recordando agora direitinho o título dele para deixar como indicação. Mas O Lobo de Wall Street. não, não, não. É um policial da Interpol que teve um problema no passado, então a vida dele está um pouquinho, digamos assim, a vida dele não é a mais limpa porque ele foi envolvido no passado. E tem uma outra policial de Nova York, se eu não estou enganado, ele é da Europa. Eu não sei se ele poderia ser de Londres. Bom, e esses dois estão trabalhando numa investigação em cima de um determinado banco por conta de fatos, crimes que eles observaram. E eles vão desenvolvendo a investigação até uma hora que eles observam que este banco ele é responsável pelo financiamento de armas para grupos interessados Mas nesse tipo de o coisa. banco financia? O banco financia, são Caraca. operações. Então você imagina o dono do banco, agora eu volto ao que eu tinha falado antes. O dono do banco está lá bonitão com aquele terno dele, só que o banco dele, por baixo dos panos, está financiando transações de aquisição de armas no mundo inteiro. E, e, a- África, Estados Unidos. e- Aonde a gente tem não, conflito? assim, a gente não pode também pensar que o dono do banco é o responsável, né? Porque se o cara tá financiando arma, alguém tá produzindo a arma, né? Alguém está produzindo, alguém está Aliás, financiando. eu tenho uma produção, que eu tenho uma curva de produção. Agora, se eu produzo mais armas, coisa boa não está acontecendo, né? Se eu produzo arma para as agências de segurança, as agências militares, e o excesso de arma não vai para esse grupo e também para os CACs aqui no Brasil, para onde está indo essa arma? Então, a própria indústria é responsável. Pois é. Então, assim, Eu você não daria veja para que. colocar um chipzinho para Veja, rastrear a arma? Alguém falou isso. Ué, mas aí assim, você veja, hoje Alguém falou isso aí sim, aqui esses dias no Brasil. cada arma tem um número. Você veja Não, que com o registro da arma se consegue burlar. Você vai colocar um chip, vão burlar o não, sistema. mas eu digo um chip de rastreabilidade GPS online. Vão burlar o sistema. Alguém vai inventar alguma coisinha, vai dar um PEN naquela arma, vai soltar um pulso eletromagnético, anula aquele chip, Aconteceu isso, a né? arma fica livre. No ataque aí, num Entendeu? grupo terrorista lá no Oriente Médio esses dias aí. Cara, eu queria fechar esse bloco e já terminando a regulação, a gente falou da dificuldade e abrir um bloco diferente aqui. Tem uma teoria aí que ganhou o prêmio Nobel de Economia, é isso? Gary Becker. Gary Becker, cara. Conta pra gente, quem foi esse Então, cara e o que ele Gary falou? Becker, sim, ganhou um prêmio Nobel. Ele fez um estudo sobre eh, crime, punição e a abordagem econômica. Até, É até, mais ou menos essa a até tradução, o tradução secretário. livre, né? Do, Até colocando aqui, a próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo, em um dos seus pronunciamentos, ele falou que o crime é uma atividade econômica. sim, o crime é uma E aí, atividade. cara, Então, como que ele Gary ganhou? Becker fez um trabalho primoroso e ele talvez seja um dos principais trabalhos que são estudados hoje no mundo. Ele não é o único e não foi o primeiro. Mas é o que ganhou o Antes prêmio dele, mas ele ganhou um prêmio Nobel e o trabalho Nobel. dele é utilizado como referência por conta de toda a abordagem que ele Com fez. certeza você viu isso na Mas assim, contabilidade lá na sua faculdade, não viu? não, relacionado a Não? isso não, mas se a gente pensar, se a gente parar para pensar, primeiro, o criminoso, né, o cara que está ali nesta atividade, ele não é um preguiçoso. É Não, o primeiro ponto. criminoso O não. criminoso não é um preguiçoso. Então, a gente não pode ser levado a achar que o cidadão migra para o crime porque ele quer a vida boa, porque ele quer a vida fácil, ele quer ficar na rede Ele não faz fazendo parte de uma nada. estrutura. Ele faz parte de uma reestrutura, ele tem que trabalhar, ele tem que criar soluções. Esse é o primeiro ponto. Por que que o criminoso vai para o crime? Eu não sou nenhum sociólogo,
não sou um grande estudioso do assunto, mas parando para pensar, o que me veio à mente foi o seguinte: o cara quer obter resultado rápido, Mas ele ele. quer dinheiro rápido. Vamos imaginar, né? Vamos pegar o seguinte exemplo: um músico. Né? Um músico de sucesso, um jogador de sucesso, um artista de sucesso. Né? Então, assim, existe as artes, e para quem não tem nenhum tipo de talento nas artes, a pessoa vai ter que ir para os estudos. Tá? A gente pode fazer essa É igual separação. futebol. Quando o O cara tem uma cidadão habilidade, tem, uma o arte cara que... tem uma habilidade, só que o cara, para ele despontar, quando ele vai chegar lá nos seus 23, 24, 25 anos, vai estar na forma, ele começou com 14, 15, antes. Então ele teve que ter no mínimo 10, 12, 15 anos de atividade até ele começar a usufruir do dinheiro decorrente do trabalho dele. Tá. A mesma coisa quem estuda. Ele tem que passar anos estudando, aprendendo até ele alcançar uma posição. Você tá dando aí um tapa de luva de pelica aí dos caras que são preguiçosos para estudar, né? Porque hoje é tudo rápido. Não vai Então, rolar. isso não funciona. Assim, Não funciona mesmo. Você quer ganhar, você quer ser bem remunerado, você quer ser. Tem investimento. Você tem que investir. Tudo, né? Né? Assim, e detalhe, nesse ponto você tem que investir com foco. Eu quero ser contador, não vai fazer faculdade de agronomia, não vai dar certo. Ou começa uma e para a outra, começa uma e para. Isso, não dá certo. Então, assim, tem que ser focado. Nossa, então, o criminoso quer o quê? Ele quer o produto ele quer ganhar dinheiro dele rápido. Aí ele vai falar assim, eu quero ganhar R$500, quero ganhar R$1.000, quero ganhar R$1 milhão numa atividade, numa ação da minha atividade criminosa, é isso? Ele quer ganhar isso rápido. Tá. Então, o que o cara faz? Né? Ele vai e rouba o celular. Ele rouba o celular, ele já passa pro... Cenzão. Duzentão se for iPhone. Para quem tá passando lá pro... Como é que fala o termo? Intermediador. Isso, intermediador. Passa pro cara, ele já ganhou 100. Cenzão. Aí ele faz isso uma segunda vez, ele ganha mais 100. É pra cenzão. Ele faz isso 5 vezes no dia, ele ganha o quinhentão. Então, assim, e o risco? Rápido. E o risco? Ele tem a teoria do risco aí. Ele tem o risco, né? E aí, assim... Que é uma atividade econômica que Gary Becker falou. Risco e retorno. Tá. Quanto maior o risco, maior o retorno. Essa é uma máxima que eu aprendi na faculdade. Né? Se o cara tem um risco alto, ele tem... entendi, cara. Um valor alto. Então, uma coisa é o punguista de uma bolsa no shopping. Sim. Outra coisa é o cangaço, o novo cangaço que explode caixas eletrônicos, banco. E outra coisa são as transações internacionais, narcoestrato, que aí você vai aumentando o risco. Você vai aumentando o risco, você vai aumentando o retorno. Né? O cidadão não vai vender lá na Europa 1 quilo de droga por R$200. Tem toda a cadeia... Gente, ninguém está incentivando nada, mas a gente está entendendo como funciona isso daí. Eu achei esse assunto bem legal. Então, essa cadeia produtiva que Gary Becker falou do crime, que é uma atividade econômica, se eu quero colocar 1 tonelada de droga na Europa e essa droga é feita nos países andinos, tendo o Brasil, e a gente só estava retratando aqui o que todo mundo já sabe, está na internet, inclusive com falas do governador do estado de São Paulo. Aí você tem o Porto do Brasil sendo o segundo maior exportador, perdendo Porto de Guayaquil, se eu não me engano, né? Essa atividade, o cara para trazer 1 tonelada, ele tem toda uma infraestrutura aérea, rodoviária, ferroviária, aquaviária, e aí tem o pessoal que deve ser muito inteligente nessa área criminosa, infelizmente, que eles vão criar os submarinos acoplados aos navios que tem os containers que estão retornando para a Europa, de uma forma que esses navios sejam interceptados não por piratas, mas por engenheiros hidráulicos para fazer a desconexão. Cara, isso é muito louco, velho. Então, tá vendo como assim, no mundo do crime não tem preguiçoso. No mundo não, mas não é burro. Essa turma não é burra. Tem um trabalho e tem assim, porque ele está procurando resultado rápido. O cara com uma operação dessa, desde o momento em que ele produz até o momento em que o dinheiro cai na conta, levou o quê? 3 meses? 4 meses? Agora, quanto é que ele ganharia numa atividade normal? Punguiça de celular, cenzão. Né? Cenzão. Não, mas nessa atividade... Mas se ele fosse uma pessoa boa, uma pessoa do bem, quanto tempo ele vai levar? Não ganharia. Ele vai levar... Séculos é exagero, né? Mas ele vai levar
2, 3 Não, décadas para chegar lá. talvez ele Aí é que estudando, tá. sendo médico, Então, sendo engenheiro, aí é sendo que está, servidor mas público, jamais ele estaria aí, né? pois é, Não tem é como. o que o cidadão está procurando, o resultado rápido e o resultado com o valor máximo que ele puder pegar. Né? Assim, quem vende, e aí vem o cidadão que tem baixíssimo, vamos dizer, Conhecimento. baixíssimo conhecimento, baixíssima especialização, tá roubando o celular. Por quê? Porque o cara tem perna, ele pega uma bicicleta, rouba o celular, sai com a Não, bicicleta mas isso aí já correndo. está evoluído, porque ele tem a bicicleta, ele investiu na E bicicleta. tudo bem, mas então, Ele vai investir na esse bicicleta. cidadão, ele não Isso é teoria econômica. né? Ele não tem a mesma especialização de todo um grupo que está envolvido na produção de Porque drogas você e tem mandando engenheiros isso para fora. químicos, farmacêuticos, você tem, nossa, Tem tem um bastante monte de coisa, né? você- Tem toda uma estrutura montada, médicos, né, para conhecer tem um como funciona o sistema processo, sináptico, sim, você nossa, tem que ter um cara. processo de controle sobre quem está produzindo, tem um processo de escravidão aí Cara, envolvido, tem armamento, tem penalização, veja, tem código de conduta que todo mundo tem que seguir. Veja que código de conduta está dentro da economia, dinheiro está dentro da economia, os interesses das pessoas estão dentro da economia, por aí afora vai. Por isso que a economia não é uma ciência exata, a economia é uma ciência social, que envolve interesses dos humanos, o interesse social. e o Gary Becker, que ele criou essa teoria, né, que é estudada nas faculdades, eu sei disso, estudada principalmente nos cursos de especialização, pós-graduação e também nos cursos que ligados ao direito penal, ele fala que esse processo é um processo de empreendedorismo, né? É um processo de e você precisa também ser estudado para você participar de uma das atividades do que você queira fazer lá. Sim. E por que ele ganhou esse prêmio Nobel? Porque ele mostrou como é possível combater as organizações criminosas se a gente entender que eles têm um pensamento inteligente. E eu posso falar que eles estão à frente das agências de segurança dos estados? Estou falando do mundo, né? Não estou falando do Eu não Brasil. diria nem só por ter apontado isso, mas especialmente por ter, digamos assim, jogou luz em alguma coisa que não era bem vista, não era bem, não tinha uma visibilidade adequada por parte da população. Uma coisa é você enxergar o Mas ladrão, essa teoria dele é de que década? E quando ele falou isso? 1968 foi publicado o estudo Caraca, e você dele. fala dele agora. Pois é. Então ninguém tava lá, então os caras Então, falaram, meu, não, antes já havia gente sinalizando nesse sentido, mas eu acredito que o trabalho dele tenha sido bastante esclarecedor. Ele conseguiu jogar muita luz sobre uma situação que antes não era vista dessa então maneira. eu quero só fazer, quero que você pense alto, né? Não pense Vou alto, quero que pensar pense alto. alto, cara. Vamos lá. E se o Gary Becker reescrevesse essa sua teoria com a criptomoeda? Eu quero que você pense alto, cara. O O que que ele sairia faria? disso aí? Porque quando ele escreveu, não tinha globalização, foi o nosso tema da Não. nossa entrevista, não tinha tecnologia, os países não se comunicavam, a gente estava numa guerra fria, né? Mas Sim, você não tinha acesso à tecnologia, não tinha acesso à informação, não tinha acesso a computador. Não tinha computador, tá? Não tinha computador, né? Computador pessoal surge na década de 70, lá, 78, sim. 77 e tal, aquela coisa toda. Cara, se ele tivesse vivo hoje e fosse reescrever, o que ele colocaria? Eu Por acredito que isso, ele acrescentaria a questão tecnológica. mas assim, porra, então esse empreendedorismo com a criptomoeda de não rastreabilidade pelos governos, Que veja, né? Se pô, a o gente cara ia ganhar vários prêmios Nobel assim sequencialmente, né? mais de um eu acho Não, difícil, porque. mas Mas assim, ele realmente teria sido um sucesso ainda muito maior, mas eu acredito que ele teria acrescentado a questão tecnológica. Por quê? A história do homem ela é cíclica. Né? Ela se repete. Então, coisas que aconteceram no passado estão acontecendo agora e vão acontecer no futuro. Então, o homem ele já alcançou um certo grau de desenvolvimento em relação a esses aos seus desejos, digamos assim, e esses desejos vão se repetindo. Lá no passado, a gente tinha guerras, né, no planeta por conta de
terras, disputa de poder, e hoje nós continuamos tendo guerras, não necessariamente guerras, confronto direto, mas guerras até virtuais, por poder e por terra. Já visto o que está acontecendo lá na Rússia. Rússia com a Ucrânia. A Rússia pegou um pedaço. O que a Ucrânia tem de bom? Lá na Terra Então, ou o problema ali, é geopolítico? Ali a gente já está entrando numa questão mais geopolítica, né? Que Tá. daí, assim, quem olha isso daí talvez seja até a geoeconomia. Eu vou te convidar para outro podcast para você explicar isso para a audiência, cara. Muito bem, estaremos presentes com Meu, o convite. mas Por quê? Havia um interesse da Ucrânia em se juntar à OTAN. Isto colocaria armas da OTAN exatamente do lado da Rússia, e é o que a Rússia não queria. entendi. Então ela adotou uma medida preventiva, invadindo a Ucrânia e forçando uma situação em que a Ucrânia não entrasse, para que a Ucrânia não entrasse na OTAN, não fosse aprovada. Assim, ela segura um distanciamento entre uma parte do território russo e a divisa com a OTAN, que seria dos países que estão do outro lado da Ucrânia, digamos assim, né? Embora essa ação da Rússia não tenha sido absolutamente efetiva, porque a Finlândia já entrou na OTAN e a Finlândia ela faz fronteira. Lá em cima, Mas né? é lá em cima, no meio do gelo, então a situação é um pouquinho diferente. Então todas essas questões de interesses elas estão presentes na atualidade. E o que o Gary fez foi jogar muita luz sobre isso. Entre muitas coisas que podem ser citadas daquele trabalho, essa é uma delas. Ele jogou luz sobre um fato, ele clarificou muito esse fato. E aí, voltando à sua pergunta, o que ele faria hoje se ele tivesse a questão tecnológica? Eu acredito que ele abordaria toda essa parte de criptomoedas, descreveria como isso funciona, pegaria operações em que ele teria acesso e colocaria essas operações lá dentro, dizendo, fulano, não necessariamente nomeando, né, mas o grupo X pegou dinheiro, comprou, transferiu esse dinheiro para um determinado local lá, ele sacou, transformou isso em dólar e por aí afora vai. A grande parte da população mundial não consegue enxergar isso, né? Acha que o crime ainda é uma tentativa de o cara pegar um dinheirinho. Porque não conhece esse empreendedorismo que existe nessa atividade. Sim, né? Porque o crime, essa parte empreendedora do crime, ela não está na nossa realidade. A gente só percebe a ponta da lança. Né? Querendo ou não querendo, por exemplo, a questão dos roubos de celulares que existem no Brasil e no mundo também. Isso alimenta uma parte maior do crime. Sim. Né? Tem um programa muito interessante que passa no canal fechado, que é Aeroporto, que são ações policiais desenvolvidas sobre pessoas que estão transitando, entrando ou saindo do país. E num desses casos eu assisti um cidadão saindo de São Paulo com alguma coisa perto de 80 a 100 celulares, todos esses celulares roubados em São Paulo. E ele estava levando isso para a África. Eu ouvi falar disso. Porque lá, então a gente acabou de, a gente está fazendo o fechamento dessa entrevista que lá não chegou a globalização, a tecnologia. Então, e olha esse caso, então tem um grupo estruturado, tem todo um empreendedorismo por trás de um simples roubo de celular. Cara, porque se o cara rouba celular, esse dinheiro sobe, aí parte vai para o narcotráfico, aí vai para o tráfico de pessoas, tráfico de animais, tem bastante coisa. Aí o cara vai pagar com criptomoeda, já não conseguiu rastrear. Então, essa base desse crime menor também vai levando dinheiro para sustentar a camada maior, que vai dar um maior lucro. Para esse dinheiro, para entrar no mercado, eu preciso fazer a lavagem. Aí você tem, como dito na PEC da segurança pública, lojas de carros de luxo, né? Os governadores falaram. Se tem postos de combustíveis. Eu tô falando do Brasil, porque cada país tem a sua característica, né? Sim. E é isso, cara. Então, o negócio Gary Becker acertou, né? Acertou na Em veia. 67. Esse estudo que ele fez foi sensacional. Então, o problema da solução, para a gente finalizar esse bloco, o problema da solução da segurança não passa necessariamente por mais policiais na rua. Segundo Gary Becker. Não é isso, né? Não.
Não, Essa é uma visão não. Eu bem, também não apostaria. bem Se eu não, limitada. mesmo se eu não conhecesse o estudo do Gary Becker, eu não apostaria nisso. Não é isso. Não. É inteligência. A palavra da moda é inteligência, dentro da inteligência, tecnologia. Tem alguns É governadores que falam isso. bastante É disso. isso. COAF no É o meio trabalho que a aí. gente tem que Tá, fazer, exatamente. Então, tem assim, bastante. quando o COAF levanta alguma coisa sobre alguém com uma movimentação estranha, tem que olhar. Tem muitos governadores falando Por disso, quê? e justamente para compartilhar essa informação com as agências de controle, de segurança, polícia, GAEX, Ministério Público, cara. Sim. Que tem a ver Então, com o Gary Becker, sim. E né? outra coisa que a tecnologia ajuda muito, né? Agora, na cidade de São Paulo, tem um número maior de câmeras colocadas para vigiar aquela região. Então, quanto mais a gente tiver isso, mais fácil fica detectar esses problemas, né? E E mais fácil fica difícil. Só que daí a gente entra numa outra seara, que talvez seja para uns 3 podcasts para falar disso, que o Brasil tem leis, mas essas leis não são eita, aplicadas mas. na medida em que elas deveriam, né? Mas acho que é o mundo inteiro, né? A gente Se fala do observa, então, Brasil, né? mas se Mas observa aqui no Brasil o seguinte: um crime é cometido, ele é pego em flagrante e isso daí vai para uma audiência de custódia e a pessoa é liberada na audiência de custódia. Aí, então assim, nós temos que repensar o nosso o modelo ministro atual. na atualidade, o ministro do STF, que agora que assumiu, ele falou muito que ele tem uma proposta, quando ele era senador, da habitualidade do criminoso não ter liberação na audiência de custódia. Mas acho que esse é um assunto para o próximo podcast. Essa vai longe, mas esse é um outro ramo que puxa dentro dessa Eita, questão. isso aí. Né? Você puxa criptomoeda, você puxa organizações criminosas, você puxa toda uma infraestrutura de é, uma infraestrutura empresarial, vamos dizer assim, uma infraestrutura empresarial. E do outro lado tem a questão do poder do Estado, que deveria atuar e não está E atuando. começou lá atrás, né, na nossa conversa, que o Estado começou a fazer a intervenção porque ele tinha que prestar os serviços de proteção Sim, aos cidadãos. O cara que sim, fazia o sapato e o que sim. produzia a laranja. Sim, e o Estado não pode, não deveria deixar que o crime organizado se infiltrasse e utilizasse o próprio Estado para seu benefício. E hoje a gente vê que isso está acontecendo, infelizmente. Mas isso é outra conversa, isso vai longe. Galera, pô, eu conversei aqui com o César Schneider, acho que uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, e ele já falou que vem no próximo podcast aí falar da geopolítica, desse novo modelo aí de crimes que a gente tem. Então, César, obrigado por ter vindo aqui e ter pensado alto um pouquinho e colocado um pouco mais de conhecimento aqui para a audiência. Obrigadão, até a próxima, viu? Eu que agradeço pelo convite, e se houver um novo convite, estarei aqui Oh, sim. legal. E você que ficou comigo até aqui, no final do Pensa Alto Podcast, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e ó, desce o dedo aí no comentário e fala o que você achou do César. Valeu, valeu.